Como e onde surgiu a Umbanda? A Umbanda em si, ela surgiu em 1908, através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Ele frequentava nos centros kardecistas e, nesse momento, teve a manifestação de espíritos de caboclos e de Preto Velho, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Que foi o que trouxe toda essa significância da Umbanda, né? Mas não eram bem-vindos esses espíritos na época, ainda não, talvez por ainda não conhecimento da importância deles, né? E não jamais falando mal de forma alguma do espiritismo, mas sim por causa que naquela época não se via bem essa forma de manifestação de espíritos, né? Pelo kardecismo. Pelo kardecismo. Não era bem visto. Hoje nós temos uma outra realidade, né? O kardecismo entende os espíritos da Umbanda e entendem a importância da Umbanda. Então o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou no médium Zélio. E ele veio e disse: a partir de hoje eu trarei a Umbanda, uma nova religião que ouvirá a todos os espíritos, onde todos os espíritos poderão se manifestar. E ouvirá todos os humildes, e falará a todos os humildes, e levará a caridade. Então, um dos fundamentos principais da Umbanda é a caridade. A Umbanda ela tem fundamentos. A caridade, o bem, que às vezes as pessoas podem achar que a coisa se perdeu um pouco ao longo do tempo, mas os fundamentos são obrigados a continuar. A caridade, o bem, a humildade, são padrões e pilares da Umbanda. E eles têm que ser mantidos. Mas, antes dessa manifestação do Zélio, através do Caboclo, aliás, a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio, antes já tinham registros da macumba carioca, que já existia. E o sincretismo mesmo, dentro da Umbanda que hoje existe, que sempre existiu desde o seu início, que a parte católica surge lá na época da escravidão, onde os negros não poderiam, né, adorar os seus orixás, né, não poderiam adorar, então eles começaram com o sincretismo. Então a Inhansã passou a ser Santa Bárbara no altar, assim, ou reverenciada, porque eles como não poderia ser adorado os seus deuses, então começaram a encontrar dentro do catolicismo, né, que era, de certa forma, impingido, os semelhantes, né? Então, Inhansã, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição, Oxum, Nossa Senhora da Conceição, Ogum, São Jorge. Então, foi tendo o sincretismo católico, já naquela época da escravidão. Mas eles tinham, desculpa cortar, mas eles tinham sua história. Por exemplo, São Jorge também tinha, até inclusive saiu um filme agora sobre São Jorge, eu quero assistir esse filme. Eles tinham a sua história, né? Contada pela Igreja Católica. Sim. Não é basicamente a mesma história que vem da Umbanda? Na verdade, ela vem trazendo um sincretismo muito grande junto ao catolicismo. E ela vem trazendo também o conjunto das leis divinas, a Umbanda. A Umbanda vem trazendo também a pagelança, os índios, né? Vem trazendo elementos kardecistas, né? Porque o próprio Zélio era, né, adepto. Então, ela vem trazendo um pouco de outras religiões, um pouco e fundamentos de outras religiões, e acaba se tornando a Umbanda. A Umbanda ela é muito ampla, ela é muito aberta, ela agrega muita coisa. Tanto é que é uma das poucas religiões que, na verdade, hoje a gente pode dizer que não existem preconceitos dentro da Umbanda. Não existe preconceitos de cor, não existe preconceito de sexualidade. Então a Umbanda ela agrega, ela sempre foi agregante dentro da sua concepção, desde o princípio. Então alguns pilares da Umbanda nunca podem se perder, tem que ser mantidos. Onde está a fé, a caridade, o amor, e isso, tudo que for diferente disso, o bem, e tudo que for diferente disso não pode ser colocado como Umbanda. Não tem como colocar. Então, os primórdios da Umbanda vem trazendo ali, através desse médium, Zélio Fernandino de Moraes,
que no dia 15 de novembro, que hoje é o dia da Umbanda, né, Tem problema, tem problema. como o dia da Umbanda, Sim. por causa da primeira manifestação, né, dia 15 de novembro. E isso em 1908, então foi o advento, né, a chegada, né, foi considerada a chegada da Umbanda, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe toda essa premissa do que seria a Umbanda. Já que era negado ao espírito a sua comunicação, então essa nova religião traria a comunicação para todos os espíritos. Mas por que o nome Umbanda? Umbanda, a Umbanda, conjunto das leis divinas. Mas a palavra Umbanda, ela significa a arte de curar. A arte de curar. Uma pergunta que eu vou te fazer e uma correlação. A Umbanda, ela é segregação africana? E qual é a diferença dela para o candomblé? Os elementos candomblecistas, que eu não falei antes, né? Mas é fundamental, ela tem raízes do candomblé, né? Tem elementos do candomblé, assim como da pagelança, como do catolicismo, como do kardecismo e da linha do Oriente também, e muito mais. Então, a Umbanda é muito ampla e ela traz, mas existe uma diferença entre Umbanda e Candomblé. E existem várias diferenças. O Candomblé é uma religião que tem em si todo um rito baseado na África, assim, que vem da África. E a Umbanda é genuinamente brasileira. Ela nasce no Brasil. Ela nasce no Brasil. A Umbanda é brasileira. A Umbanda é brasileira. Ela tem raízes de outros caminhos, de outros segmentos, mas ela é brasileira. Ela vem nessa energia brasileira, nessa forma brasileira de se manifestar. Nós temos os boiadeiros, os marinheiros, os baianos, várias linhas que vêm trazendo essa realidade da Umbanda. Dentro do Brasil? O candomblé, na verdade, não existe sincretismo católico dentro do candomblé. Ele originalmente ele mantém os padrões africanos, né?